Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição de número 79 do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby aqui na Rádio Estação Web. Sexta-feira, 9 de maio de... 9 de maio não, eu tô no jogo amanhã, Rogério. Sexta-feira, 8 de maio de 2015, 1 hora mais 8 minutos. Rogério Barbosa, quantos graus aqui no Anchieta? 23 graus. 23 graus, 1 hora mais 8 minutos desta sexta-feira, 8 de maio de 2015. Faltam 132 dias para o início da Copa do Mundo. Boa tarde, Rogério Barbosa. Muito boa tarde a todos. Aqui estamos para mais uma e amanhã tem Jornada Ovalada, né? Exatamente, Rogério. Tem Jornada Ovalada e o Rogério também tá para dizer, estamos em contagem regressiva para os 5 anos da Rádio Estação Web, não, Rogério? 5 anos da Rádio Estação Web, dia 5 de julho, muita coisa legal vem por aí. Tem Estação Entrevista com todos quem faz a Rádio Estação Web aqui, né? Exatamente, vem aí uma série especial de entrevistas no programa Estação Entrevista, conversando com os comunicadores e os ex-comunicadores que fizeram e fazem acontecer a Rádio Estação Web nesses 5 anos. Sensacional! Estação Rugby Clube é cultura de rugby em sua edição de número 79. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web, emissora do Sistema Web de Comunicação, e conta com nossos parceiros Melodia FM de Pelota 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos 105,9 MHz, Rádio Difusor Web de Piraju, São Paulo, além do serviço brasileiro da Rádio França Internacional, da Rádio Cairo no Egito e dos nossos parceiros, amigos, companheiros do lado Deportivo AM 1120 kHz de Assunção, no Paraguai. Apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa, intervenções hoje de Fernando Strongren e Manuel Cabral com o Pátio Lusitano. E desde o estúdio 35, no 22º andar da Torre S da Central Anchieta de Estúdios de Porto Alegre para o Brasil e para o mundo, estamos no www.radioestaçãoweb.com.br. Rogerão, tá ansioso para a jornada Ovalada Subec de amanhã? E como? Então não vamos perder tempo, a gente está aqui para isso e vamos começar com Brasil e Paraguai, que amanhã jogam lá no Estádio da Montanha em Bento, 1 da tarde, com pré-jogo aqui no Jornada Ovalada Subec, a partir do 12:30. Rádio Estação Web apresenta Jornada Ovalada Subec, Sul-Americano 2015. Brasil, Paraguai. Tupis e Jacarés medem forças neste clássico sul-americano de muita rivalidade. Os brasileiros jogam em casa e querem fazer bonito diante do público. Ele vai jogar e tentar usar do coração para trazer o melhor resultado para o Brasil. Mas os paraguaios querem voltar para casa com o triunfo. É o máximo, estamos demasiado agradecidos por toda a gente que vino a apoiarnos, por toda a gente que apoyó este clube que é humilde, da abajo estamos empezando e seguimos crescer mais para arriba. Brasil, Paraguai, é a Jornada Ovalada Subec, sábado, dia 9 de maio, ao vivo, desde o Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, com pré-jogo a partir do 12:30, com a equipe número 1 do Rádio do Rugby Nacional. Felipe Aguiar, o Cata, Bruno Cardoso, Rogério Barbosa, Lúcia Beatriz, Vitor Ramalho, Virgílio Neto. Brasil versus Paraguai, a Jornada Ovalada Subec, sábado, dia 9, ao vivo, na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. É amanhã, Jornada Ovalada Subec, a partir de 12:30, com o pré-jogo, pontapé inicial, kickoff a 1 da tarde, Brasil contra Paraguai, Tupis e Jacarés amanhã, lá em Bento Gonçalves, no Estádio da Montanha, estádio que pertence ao Farrapos, pertence à Prefeitura Municipal, mas o Farrapos Rugby Clube administra o estádio e manda seus jogos lá. Super 8 inteiro vai ser lá, Campeonato Gaúcho está sendo lá e Bento Gonçalves está preparadíssima.
E a gente ontem esteve lá na conferência, na coletiva de imprensa do jogo. Vocês devem ter acompanhado a nossa página no Facebook, facebook.com/Cultura Rugby Clube. A gente postou lá as entrevistas com o Jardel Vettorato, pilar dos Tupis, com o Rodolfo Ambrosio, treinador da seleção brasileira, e daqui a pouco, durante o programa, entra o vídeo do nosso querido capitão Tupi, Matheus Daniel, o Matias. Mas, como eu falava antes, Bento Gonçalves está preparadíssimo. Até o Rogério comentava comigo antes do programa, vai ser uma honra voltar para a montanha lá, né, Rogério? Com certeza, já participei de várias coberturas de Campeonato Gaúcho de Futebol, e uma delas foi um Inter esportivo no Gauchão de 2004, juntamente com Carlos Jornada e o comentarista Luiz Carlos da Luz, numa outra emissora. Já faz muito tempo, foi 1-1 o jogo, se eu não me engano. Jogo com muito frio e muita chuva, mas estávamos lá. E ano passado tivemos na jornada Valada Subec para Farrapos e Desterro, naquele jogaço que o Farrapos terminou o primeiro tempo em vantagem, 25-12, mas o jogo terminou 45-28 pro Desterro, né? 45-28 pro Desterro, e olha, foi um jogão, hein? Foi um jogão, foi a nossa primeira jornada Valada lá em Bento, né? Primeira jornada Valada em Bento, foi sensacional. Transmissão do Super 10. Mas voltando ao Sul-Americano, voltando ao Brasil e Paraguai, a Tupis de Jacarés, o Estação Rugby Clube esteve ontem lá em cima em Bento Gonçalves, e como o Estação Rugby Clube é cultura de rugby, a gente conversou com o João Paulo Mileski, o João que tem uma tradição na cobertura do rugby de vários anos, e fala de que maneira Bento Gonçalves se preparou para receber a partida de amanhã entre Brasil e Paraguai. Estação Rugby Clube conversa agora com o João Paulo Mileski, jornalista aqui do jornal Serra Nossa de Bento Gonçalves. João, você que vive essa cidade aqui toda semana, todos os dias, a expectativa de Bento para o jogo de sábado, como é que a cidade se envolveu para receber Tupis de Jacarés no jogo de amanhã? Cara, eu acho que não dá para destacar uma expectativa específica para esse jogo Brasil-Uruguai. Eu acho que a preparação, se é que dá para dizer assim, de Bento para receber o Brasil novamente, ela é consequência da aceitação do município ao rugby. Por exemplo, o que o Tito, o presidente do Farrapos, costuma dizer é que o rugby deu tão certo em Bento porque a imprensa abraçou, o poder público abraçou muito bem também, e o time vence os jogos. Então a comunidade ela abraçou o rugby, e vai ser com essa recepção calorosa que certamente vai receber o Brasil. Então não é que houve uma expectativa nos últimos dias para receber o Brasil, é uma consequência dessa simbiose que há entre Bento Gonçalves e rugby. É isso que o Brasil vai encontrar, como já teve uma experiência contra o Uruguai, né? O estádio praticamente lotado. Perfeito, João. E como é que, agora falando do jornal, como é que o jornal vê o rugby? Eu sei que dedica páginas inteiras para o Farrapos e para o rugby local. Então, como que é esse tratamento do Serra Nossa com o rugby? Cara, em Bento Gonçalves tem 3 jornais. Um é semanal e 2 são bissemanais. Apesar da periodicidade não ser diária, são três jornais muito, muito fortes, que tem uma circulação bem bacana na cidade. E todos abraçaram o rugby como se fosse o futebol, o esportivo, o time da cidade, o futsal, que tem o BGF, que disputa a primeira divisão do Campeonato Gaúcho, e o vôlei, que tem o Bento Vôlei, que joga a Superliga A agora. O rugby de Bento ele tem o mesmo espaço que as demais modalidades, justamente por conta dessa ascensão do Farrapos, que hoje é o 5º melhor time do Brasil, né? E o pessoal cobre, faz o pós-jogo, faz o pré-jogo, faz a cobertura local, em loco, e, cara, isso traz uma consequência muito positiva também para o próprio Farrapos, né? Que se mantém com regularidade na mídia, e o apoio tanto do poder público como privado, ele só aumenta, né? Perfeito, João. Parabéns pelo trabalho, que não é de hoje, é desde o blog Terceiro Tempo. O João Paulo é um dos jornalistas de renome mais renomados do rugby nacional. E, João, parabéns pelo trabalho de anos aí com o rugby, obrigado por tudo que você faz pelo rugby e tudo ainda que vai fazer, porque a gente percebe que você é um apaixonado também e que é um trabalho de há muito tempo. Parabéns mesmo, em nome de toda a comunidade do rugby brasileiro.
Cara, eu faço das tuas palavras as minhas, porque eu acho que um dos maiores incentivadores hoje do rugby na mídia é o pessoal do portal do rugby, né? E esse pessoal tem que... A própria CBRU acho que tem que reconhecer esse pessoal, porque o trabalho deles é incansável e com certeza ajuda a ascender o rugby no cenário nacional. Tá aí, portanto, o João Paulo Mileski, jornalista do Diário Serra Nossa, lá de Bento Gonçalves. E ó, pessoal, amanhã tem Brasil e Paraguai, amanhã tem Jornada Ovalada Subec, aqui na Rádio Estação Web, a partir do meio-dia e meio. E a gente quer saber de vocês, o que você acha que vai dar? Tupis ou Jacarés? Quem que vocês acham que vai ganhar o jogo de amanhã? Brasil ou Paraguai? Mandem seus palpites aqui para o DDD Código de Área 51 82234805, 51 Porto Alegre 8223 4805. Pode ser por SMS ou pode ser por WhatsApp, com custo de acordo com a tua operadora. Ou então, usem nosso Twitter, Rádio Estação Web ou @rugbyclube, e sempre usem a hashtag Cultura de Rugby. Curtam nossa página no Facebook também, facebook.com/Cultura Rugby Clube. Mas a gente quer saber, amanhã, Brasil ou Paraguai? A gente quer saber dos ouvintes, Brasil ou Paraguai? Interaja conosco por SMS ou WhatsApp com o custo da tua operadora, 51 código de área 82234805, ou pelo Twitter, Rádio Estação Web ou @rugbyclube, hashtag Cultura de Rugby. Rogério Barbosa, qual que é o teu palpite para amanhã, Tupis contra Jacarés? Brasil vence 16-9. Rogério Barbosa, 16-9. Brasil vence. Léo Carniato, lá de Ibaté, São Paulo, acabou de mandar aqui. 36 Tupis, 20 Jacarés. Esse placar 36-20 que o Léo coloca aqui é muito parecido com aquele 36, claro, né? É parecido porque o placar é parecido mesmo. 36-22 do Brasil-Paraguai de 2012 nas eliminatórias para a Copa de 2015. O Brasil jogou contra o Paraguai lá em São Paulo, no Nicolau Alayon, no campo do Nacional da Barra Funda, e venceu por 36-22. Eu também cravo uma vitória brasileira por 25 pontos. Eu coloco 40-15. Eu coloco 40 para os Tupis, 15 para os Jacarés. E vocês, pessoal? E vocês, o que vocês acham? Tupis ou Jacarés amanhã, 9 de maio, Jornada Ovalada Subec, última rodada do Sul-Americano 15 deste ano de 2015. O que vocês acham? Brasil ou Paraguai? O Léo Carniato já mandou o palpite dele, 36-20. O Rogério Barbosa colocou aqui 16-9 para os Tupis. E eu coloco 40-15 para os Tupis. Manolo Schiaffino. O Manolo Schiaffino lá de Vitória acertou praticamente o placar de Tupis contra Teros lá em Montevidéu. Ele tinha colocado 49-9 e o placar foi 48-9 para o Uruguai. Então o Manolo é muito bom de palpite também. Miguel Sainz, que ontem lá no fórum do Brasil Rugby lá no Facebook também colocou lá um resultado. Quero também o palpite dele aqui, se tiver na audiência, obviamente. Pessoal do Rio de Janeiro, o Guto Senra. O que vocês acham? Brasil ou Paraguai amanhã? Tupis ou Jacarés? Por falar em Jacaré, Rogerão, a gente teve lá ontem em Bento Gonçalves, na coletiva de imprensa. Ninguém da Seleção Paraguaia participou, mas o Estação Rugby Clube foi até o hotel da Seleção Paraguaia, da delegação paraguaia. O Paraguai que chegou ontem a Porto Alegre por volta das 11 da manhã e chegou depois, pegou o ônibus e foi até Bento, chegando lá por volta da 1h30 da tarde. Mas a Estação Rugby Clube esteve presente lá no hotel da Seleção Paraguaia e conversou com exclusividade com o Eduardo Acosta. O Eduardo Acosta é argentino de Tucumã, mas em 2004 ele foi jogar como profissional em Portugal, no Grupo Desportivo de Direito, se naturalizou português e atuou pela seleção portuguesa na Copa do Mundo de 2007. Ele jogou a Copa do Mundo de 2007 pela seleção portuguesa. Depois de se aposentar como atleta em 2012 e 2013, ele foi treinador dos forwards, dos avançados da seleção portuguesa, mas retornou à Argentina para voltar à vida argentina. E lá, em contato com o Pladar, com o programa de alto rendimento da União Argentina de Rugby, ele teve contato com a Federação do Paraguai, com a União de Rugby do Paraguai. E nessa parceria entre a União de Rugby do Paraguai e a União Argentina de Rugby, ele foi convidado para ficar à frente do Jacarés como treinador. E a gente conversou com ele lá ontem, aí agora com exclusividade para vocês, na mesa oval, Eduardo Acosta, treinador da Seleção Paraguaia principal. Vamos ouvir.
Mesa Oval. Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estamos aqui com Eduardo Acosta, treinador da seleção principal do Paraguai, dos Jacarés. Ele que tem uma trajetória muito bonita no rugby, ele tem 36 anos, 36 para 37 anos, tem uma trajetória muito bonita no rugby argentino, foi para Portugal há mais ou menos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, e fez uma carreira muito bacana também na seleção portuguesa, disputou a Copa do Mundo com os Lobos na França em 2007 e tem muito para passar para o rugby sul-americano, especialmente o paraguaio, ele que está agora no comando dos Jacarés. Eduardo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pelo tempo concedido. Boa tarde, eu queria que contasse um pouco mais da sua trajetória dentro do rugby, onde começou a jogar, como foi a sua trajetória dentro da Argentina e como foi parar em Portugal. E foi assim, eu comecei para ir com 6 anos a jogar, no meu clube foi em Tucumã, na província de Tucumã, foi o Irapuca. Comecei a jogar, passei por a todos os escalões, cheguei à primeira divisão no ano 98 e desde 98 até 2004 estive na Argentina e em 2004 saiu uma oferta para ir para Portugal como jogador e naquela altura aceitei. Joguei um ano no Grupo Esportivo Direito, que é um equipo de primeira divisão de Portugal. E naquela altura correu-me muito bem e fui convidado para jogar para a seleção portuguesa e para naturalizar-me português, para jogar pela seleção. E naquela altura estava como objetivo o Mundial 2007 e bom, era uma boa oportunidade para mim e para abrir as portas para a Europa e pela nacionalidade também e fiquei muito contente e aceitei. E de 2004 até 2012 joguei em Portugal e na seleção portuguesa e no ano 2012 foi quando já deixei de jogar e comecei a minha carreira como treinador. E começou como treinador dentro do grupo esportivo de direito ou foi para a seleção diretamente? No 2012 fiz um ano no grupo esportivo de direito, naquela altura fomos campeões, graças a Deus, com o clube. E por aquele campeonato fui convidado para treinar a seleção de Portugal como treinador de avançados. E pronto. E dentro quando você foi para Portugal em 2004, foi junto o Daniel Urcade, não? Ou ele foi um pouco depois? Foi o Daniel Urcade como treinador assistente e foi o Spachuk também, né? Foi essa leva de argentinos que foram para Portugal, foi nessa mesma época? Naquela altura eu estava a trabalhar com o Daniel na Argentina. O Daniel foi convidado para ser treinador do Grupo Esportivo de Direito, que é o clube onde fomos os dois, e ele estava à procura de uma segunda linha e um pilar, e aí onde fomos convidados como jogadores, e fomos lá e pronto, fizemos a nossa vida, a nossa carreira lá, e Daniel acabou também por ser treinador de Portugal quando eu era jogador. E depois Daniel voltou para a Argentina para sumar-se aos Pampas e começar a treinar a Argentina. E eu fiquei lá, acabei minha carreira e depois passei para treinador. Mas naquela altura minha ligação com Daniel sempre continuou. Eu voltava para a Argentina para fazer os cursos, fazer tipos estágios com ele, dos Pampas, com os Jaguares também. E foi naquela altura que eu ingressei como parte do grupo de treinadores do Daniel, e daquela altura ele assumiu como treinador da Argentina dos Pumas, e como eu já tinha feito muito trabalho com ele convidou-me para entrar ao Pladar, ou seja, o Plan de Alto Rendimento da Argentina, e foi assim que eu acabei por chegar a Paraguai, porque Paraguai fez um convênio com a União Argentina de Rugby para dar apoio e enviar treinadores para ajudar o país. E naquela altura o Daniel me fez a oferta antes de ir eu já estava por voltar para a Argentina, e antes de ir para a Argentina o Daniel me convidou-me para eu ser enviado pela União Argentina de Rugby para Paraguai, e eu achei uma muito boa oportunidade e pronto, aceitei, e nestes momentos estou a ser treinador do Jacarés, o treinador principal. E como está sendo a experiência à frente da seleção paraguaia, Eduardo? Para mim foi algo novo, como tive muito tempo lá com o rugby europeu, mas gostei imenso, gostei muito da entrega dos jogadores, da atitude e da humildade dos jogadores. Cheguei com um bocadinho de ideias novas, mas os jogadores adaptaram-se muito bem. E graças a Deus
tive pouco tempo para treinar, cheguei o dia 1 de abril, tive só um mês de trabalho com eles, mas o jogo anterior já começamos a recolher um bocadinho dos frutos, porque começamos com um novo sistema, os jogadores já adaptaram-se e começamos a jogar o nosso jogo e já nos começamos a sentir muito bem dentro do campo. E foi potenciado isso com as novas instalações da URP, o campo, o estádio, né? Isso tem ajudado vocês imenso e eu acredito que o jogo passado, o primeiro tempo à frente do Chile, o fato de ter uma casa nova, favoreceu para a autoestima da seleção paraguaia, favoreceu para um bom ambiente dentro do plantel? Sim, aquele estádio mudou muito a logística da seleção paraguaia, porque nós andávamos sempre à procura de campos para treinar e aquilo era um problema para os jogadores também, porque ficava muito longe e havia muito tempo, porque os jogadores chegavam atrasados aos treinos, mas com isto ficou tudo resolvido, os jogadores já temos uma base onde temos os treinos, temos toda a parte da logística, é muito mais fácil. E também é um incentivo muito grande ter o nosso próprio estádio e no último jogo contra Chile sentimos o apoio de toda a gente a gritar pelo Paraguai e que foi um bônus, digamos, um incentivo muito grande para os jogadores. Acosta, sobre o jogo de sábado, como que está a seleção paraguaia, o que você espera para sábado, a expectativa dos paraguaios e da comissão técnica para o jogo sábado? E a experiência que eu já tive no ano 2013, jogamos contra Paraguai, contra Brasil com Portugal. Mas desde 2013 até 2015 eu sei que a seleção do Brasil tem trabalhado muito, tem apostado muito na preparação dos jogadores, tanto assim como na parte técnica, por isso já não vejo um ponto de referência. Eu vimos alguns vídeos agora para ver mais ou menos qual é que era a evolução do Brasil e achamos que é uma equipa que é para respeitar, por isso nós treinamos muito concentrados e treinamos o maior de tempo possível para chegar o melhor possível para este jogo, porque sabemos que vai ser uma equipa difícil e nós para ganhar este jogo temos que entregar o que temos e até um bocadinho mais. Para finalizar, Costa, após Sul-Americano, até quando você fica com a seleção paraguaia? Quais são os planos, o planejamento para depois do Sul-Americano? Engloba também a seleção de Sevens? Ainda não está falado, mas vamos passo por passo. Agora é com os seniors, a seguir é com o Sub-19 e a seguir seria os Sevens. Mas até agora está combinado para ficar até 19 de agosto, que é o Sul-Americano. E logo se vê se vou continuar com os Sevens ou se não diretamente voltaria para a janela de novembro, que acho que também vamos ter um jogo amigável com o Brasil. Perfeito. Bom, a Estação Rugby Clube conversou com o Eduardo Acosta, treinador da equipe principal do Jacarés, da seleção paraguaia, que estará à frente lá no Estádio da Montanha no sábado contra o Brasil. Eduardo, muito obrigado pelo tempo cedido, muito obrigado pela sua entrevista. Êxito, muito sucesso à frente da seleção paraguaia. Muito obrigado eu e pronto, que seja um bom jogo, assim toda a gente que gosta do rugby desfruta do jogo do fim de semana. Tá aí, portanto, o Eduardo Acosta, treinador da seleção paraguaia, treinador dos Jacarés, nas expectativas para o jogo de amanhã contra a seleção brasileira, contra os Tupis. O Eduardo Acosta, como falou ali na entrevista, ele está à frente da seleção paraguaia desde o dia 1º de abril, 2 amistosos, 2 vitórias, um foi contra a seleção da província argentina de Misiones, seleção de Urumi, né, da União de Rugby de Misiones, e o outro amistoso foi contra o Santa Clara. Eu não vou me lembrar agora de cabeça o placar do amistoso entre Paraguai e Urumi, mas contra o Santa Clara foi 52-10 para a seleção paraguaia, amistoso contra uma das melhores e mais fortes equipes do Paraguai. Palpite aqui, amigo Rogério Barbosa do Givaldo Moreno, ele coloca aqui palpite Brasil, Paraguai e Tupis contra Jacarés amanhã, 35 para os Tupis, 22 para os Jacarés. E o Miguel Sainz, lá de São Paulo, corintiano, que gosta de rugby e que paga as contas no final do mês, ele coloca placar 32 Tupis, 19 para os Jacarés. São esses os palpites aqui dos amigos ouvintes do Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. Bom, pessoal, a gente não só falou com o lado paraguaio, não. A gente conversou com o Matias, com o Capitão Tupi. Daqui a pouco, na nossa página do Facebook, facebook.com/Cultura Rugby Clube,
entra a entrevista do Matias lá que a gente gravou na coletiva. Mas por fora da coletiva a gente conversou com o Matias, e o Matias falou um pouco da expectativa do jogo de amanhã e falou também, ele é do Sevens ou do 15? Ele tá de capitão do Sevens, mas ele tá de capitão do 15, mas o começo do ano 2015 ele foi protagonista na seleção de Sevens, e ele vai contar um pouco disso, né? Existe essa separação Sevens e 15? Não existe mais? Como é que ficou isso? Tá, então agora, portanto, Matheus Daniel, o Matias, capitão da seleção brasileira de 15. Estação Rugby Clube está aqui com o Matheus Daniel, Matias. Mati, seleção de 15 agora como capitão, seleção de Sevens. Essa separação não é ainda 100%. Qual que é a opinião sua sobre isso? Foi surpreso para ti quando foi convocado como capitão da seleção de 15, sendo que você vem dedicado muito no Sevens, ou seja, a separação ainda não está 100%. Como você reage a tudo isso e qual que é a tua prioridade? Bom, para mim com certeza foi uma surpresa, porque eu sou novo ainda de idade, né? Tem alguns líderes aí de bastante tempo, como Nick, Rosa, Ige, que estão ainda no grupo e são muito mais velhos que eu, com de experiência de rugby e de idade também. E o Rodolfo ter me escolhido foi uma surpresa grande, né? Mas eu aceitei com o maior orgulho, com uma honra tremenda. Mas a partir de não tem certa data ainda, mas a seleção vai ser toda uma só. Vai ser jogador de Seven, 15, o treinador de Seven que ele escolher vai levar para o Seven, e o treinador de 15 que ele escolher vai levar para o 15, então eu ainda tenho foco no Seven também, mas com certeza minha cabeça agora está bem voltada para o 15, estou bem concentrado no 15, em ajudar o Brasil, em fazer um melhor papel, mas sem perder o foco também do sonho olímpico, né? Serviço. Então amanhã, Brasil e Paraguai, é a última rodada do Sul-Americano, dia 9, com transmissão aqui pela Rádio Estação Web, fica na estação, dentro do Jornada Ovalada Subec, que também é cultura de rugby, a partir de 12:30. Trio de arbitragem, todo uruguaio. Árbitro principal, Francisco Gonzalez. Assistentes, Alejandro Longres e Cláudio Cativelli. Então amanhã não se esqueçam, Brasil contra Paraguai, Tupis contra Jacarés, sábado, dia 9, com pré-jogo a partir de 12:30. Vai estar toda a equipe lá na Jornada Ovalada Subec. Vitor Ramalho do Portal do Rugby chega hoje, 00:30. Vai estar a Lúcia Beatriz, vai estar o Diego Miranda, vai estar o Rogerão Barbosa, vou estar eu. Então vai ter uma equipe lá muito bacana, para não falar do Marcos, do Travinha, que vai fazer uma cobertura lá no backstage dos Tupis, dos Jacarés. E a gente vai levar até vocês uma maneira diferente de abordar o rugby e tratar o rugby, com muita paixão, com muito amor e com muita imparcialidade e criatividade. Claro, a gente vai torcer pelo Brasil, obviamente, mas a gente fazendo a Jornada Ovalada Subec, levar o rugby para vocês aí dentro da casa de vocês, no trabalho, onde vocês estiverem, smartphone, restaurante, enfim, onde vocês estiverem. A gente quer levar o rugby para vocês de uma maneira diferente. Agradecendo a todos aí dos Tupis que estão saindo do almoço, ou alguns ainda estão no almoço aí no Hotel da London em Bento Gonçalves, na audiência do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. A audiência aí de ouro dos Tupis nessa prévia do jogo de amanhã, Tupis contra Jacarés. Então amanhã não se esqueçam, Jornada Ovalada Subec, aqui pela Rádio Estação Web. Quem não puder escutar, quem não puder ouvir pela Rádio Estação Web, tem a oportunidade de assistir pela Sport TV 3, transmissão ao vivo, a partir da 1h, né, Rogério? A gente tem que falar também, o rugby tá na TV. Claro, né? Claro. Então tá, quem não puder, escuta pelo Sport TV 3. Agora quem puder também, põe lá no mudo Sport TV 3 e coloca na radioestaçãoweb.com.br. Estação Rugby Clube. Pessoal, essa semana a gente começou, olha, como vocês sabem, a Rádio Estação Web foi aprovada para transmitir a Copa do Mundo de Rugby lá na Inglaterra. Então, ou seja, credencial garantida. Ajudem-nos a fazer essa ideia possível, essa ideia viável. Ajudem-nos a fazer isso daí, uma realização de um sonho da Rádio Estação Web e do projeto do Rugby Clube aqui dentro de Estação Rugby Clube e todas as mídias sociais do projeto Rugby Clube. A gente tem, portanto, um projeto no Catarse, aprovado pelo Catarse, de financiamento coletivo da nossa transmissão da Copa do Mundo de Rugby pelo rádio, para a gente poder estar lá. Então, se vocês entrarem Catarse com S, né? Catarse,
catarse.me/rugbyclube. catarse.me/rugbyclube. Então esse é o link para vocês poderem contribuir a quantia que for necessária. Que vocês julgarem necessários. Desde R$10, R$5 até o máximo que vocês puderem e vocês quiserem. Então se vocês puderem contribuir com o nosso projeto, com a nossa ideia, para levar o rugby em escala global de uma maneira diferente, vista pelas lentes e pelos olhos e pelos microfones, ouvido pelos microfones, de quem é apaixonado pelo rugby e que está nesse projeto do Rugby pelo Rádio há um pouco mais de 1 ano e meio, que vai completar 2 anos justamente durante a Copa do Mundo, né, Rogério? 2 anos de Estação Rugby Clube e não tem data melhor, né? Não tem data melhor. E segundo o Leonardo Dias, a gente vai completar 100 programas durante a Copa do Mundo lá. Então vai ser um marco histórico. Então quem puder contribuir com o nosso projeto de levar a Copa do Mundo de Rugby pelo rádio desde a Inglaterra, toda ajuda será bem-vinda. Toda ajuda será muito bem-vinda. E eu quero já agradecer aqueles que já ajudaram durante a semana. Igor Konovalov, lá de Fortaleza. Igor, você é uma das pessoas, porque eu me dedico a esse projeto do rugby dentro do rádio, você é um dos responsáveis, porque é um cara que tem o rugby no coração, leva o rugby na cabeça, na alma, e tem um dia a dia do rugby. Então, Igor, muito obrigado pela contribuição. Eu vi lá que você já contribuiu, o Aldo Tamaguzuko e todos aqueles também, gente que eu nunca ouvi falar, que nunca nem contato eu tinha, já contribuiu, sabe, Rogério? Então, muito obrigado. E se vocês, ouvintes, puderem ajudar lá, a quantia que vocês julgarem, que vocês quiserem, a mínima que vocês quiserem, a máxima que vocês puderem, toda ajuda será muito bem-vinda e vocês terão uma citação especial aqui no Estação Rugby Clube, dentro do Catarse. Vocês têm recompensas, então de acordo com a quantia que vocês contribuem, existem recompensas, e se a gente não atingir a meta colocada, todo o dinheiro vai ser devolvido para vocês, tá, pessoal? Então, assim, não bateu a meta, então o dinheiro não fica com o projeto do Estação Rugby Clube, com o Rugby Clube. Todo o dinheiro é devolvido para vocês. Agora, se a meta for atingida, aí sim a gente tem acesso a essa quantia. Mas se não for batido, depois do projeto finalizado, desse tempo finalizado, todo o dinheiro é devolvido para vocês. O tempo de captação dos recursos começou na última segunda-feira, dia 4 de maio. E a gente tem 60 dias para captar o valor total de R$10 mil, que inclui passagem, hospedagem e transporte interno lá na Inglaterra. Então a gente tem, na verdade, 8.700, né? Porque 10 mil, mas 10% é do pessoal do Catarse que trabalha para colocar online e colocar disponíveis e deixá-los disponíveis esses projetos. Então 10% pertence ao Catarse. Então a gente tem mais aí 54 dias para poder captar o restante do dinheiro. Então se cada ouvinte do Estação Rugby Clube puder ajudar com o nosso projeto, será muito bem-vindo. Então não se esqueçam, caso queiram ajudar, catarse.me/rugbyclube para fazer e continuar fazendo a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Não se esqueçam, estamos ao vivo, muito ao vivo, 1h40, 22 graus, Rogério? 22 graus agora. 22 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Então mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @Rugby Clube, sempre usando o hashtag Cultura de Rugby. Pelo Facebook também, facebook.com/Cultura Rugby Clube ou facebook.com/Rádio Estação Web. Não se esqueçam, usem sempre a hashtag Cultura de Rugby. Nossos podcasts estão disponíveis em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E visitem também o nosso site rugbyclube.com.br. Tem um acervo lá curioso de coisas que remontam à cultura do rugby, as frases do rugby que a gente sempre cita no final do programa, sempre tem um acervo de frases ali no site rugbyclube.com.br. E se preferirem, pelo telefone através de SMS ou WhatsApp, 51 código de área 8223 4805. Tem mensagem aí, Rogerão? Tem mensagem chegando aqui no 82234805. A galera do Rock Rugby Itapeva está curtindo a transmissão. Parabéns pelo trabalho. Tá aí o pessoal do Rugby Itapeva curtindo a transmissão. É o Fabiano do Rock Rugby Itapeva. Muito bacana, Fabiano. Muito obrigado pela audiência. Itapeva, ali no sul de São Paulo, divisa com o estado do Paraná. Muito legal. Eu gosto muito do logotipo deles, Rock Rugby. Combina muito isso aí. Muito legal. Tem também o Leandro Ravizoni no Facebook. Ele diz o seguinte: Dali Virga, amanhã é Tupi na cabeça. Tupi na cabeça, Leandro. Manda aí o teu placar. O Givaldo já mandou dele, 35-22. O Miguel Sainz, 32-19. Eu cravei 40-15 para os Tupis.
Léo Carniato lá de Baté, 36-20 e o Rogerão 16-9. E o Léo Carniato fala o seguinte: amanhã é deixar o rádio ligado no jogo durante o aquecimento para o jogo contra o Lechuza. É verdade, daqui a pouco tem o Fernando Strong no Estação Paulista, ele que vai entrar com as notícias do rugby de São Paulo, mas o Léo Carniato já falou, amanhã é deixar o rádio ligado no jogo durante o aquecimento para o jogo contra o Lechuza de Itu. Interaja conosco, SMS ou WhatsApp com o custo da tua operadora, 51 código área 8223 4805 8223 4805. Agora é o Quiz Subec. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. E em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. O Quiz Subec da semana quer saber quem foi o fullback titular dos Tupis no Sul-Americano de 79. Quem foi o fullback titular dos Tupis no Campeonato Sul-Americano de 79? Sabem? Se sabem, mandem as respostas aqui ao vivo para DDD 51 82234805 em formato de SMS ou WhatsApp ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Sabe essa, Rogério Barbosa? Olha, vou pesquisar essa aí. Tá cabulosa? Olha, nem tanto. 79 dá pra buscar bem. Tá, perfeito então, Rogerão. Então, ó, DDD 51 82234805 em formato de SMS ou WhatsApp, ou então para e-mail rugbyclube@globomail.com. Participem e concorram, porque a Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Aliás, Aldo, responde aí se estiver na audiência, teremos Match Day amanhã? Folheto do Match Day amanhã? O Aldo tava preparando um Match Day muito bacana para amanhã. Que legal, que legal. E amanhã vamos Grande Aldo. Grande Aldo aí, apoiador do Estação Rugby Clube e apoiador do projeto Rugby Clube. Agora, Rogério, você já decidiu o que vai fazer nas férias de julho, Rogerão? Olha, ainda não. O que eu posso fazer? Olha, Rogerão, pode viajar pra Irlanda, aprender inglês jogando rugby com a Cultural Way, que oferece Summer Camps europeu, né? Agora que eles entram lá, a gente entra no inverno e eles entram no verão. Então a Cultural Way oferece Summer Camps com o Leinster, hein? O Leinster e o Munster, separado, não os dois juntos. Tem o Summer Camp do Leinster e tem o Summer Camp do Munster. Além de um programa de rugby total com a União de Rugby da Irlanda, Rogerão. Com 10 dias de treinamento, alojamento com pensão completa, as 5 refeições do dia, 6, sei lá quantas refeições, porque é sensacional lá. Os transfers em território irlandês, equipamento de treino, além de excursões culturais e educativas, além de pacotes exclusivos de 4, 7, 9 ou 12 dias. Rogerão, escolheu aí teu pacote? Olha, uma boa pedida para as férias de julho, hein? Pois é, Rogerão, bacana. A Cláudia do Cultural Way mandou essa semana aqui pra gente esses pacotes. Tá muito bacana, ó. Você não sabe o que vai fazer no verão europeu, no inverno aqui, ou quer programar umas férias assim, uma vivência de rugby, aprender inglês jogando rugby? A Cultural Way tem a solução para você através dos Summer Camps com o Leinster e o Munster. É a academia do Leinster e a academia do Munster, que recebe gente apaixonada por rugby do mundo inteiro, tá? Então, durante o verão europeu. Além, é claro, de um programa de rugby total que a União de Rugby da Irlanda oferece, com 10 dias de treinamento, alojamento com pensão completa e transfers em território irlandês. Então, pessoal, equipamento de treino, tudo, excursões culturais, é com a Cultural Way. Contatem culturalway.net e solicitem o orçamento, culturalway.net. A gente vai agora para uma breve pausa e voltamos logo em seguida, porque Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos.
mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soropositivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável, obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Tá aí, pessoal, ajude-nos a fazer esse projeto de levar a Copa do Mundo de Rugby pelo rádio, além dos nossos patrocinadores, ajude-nos com o financiamento coletivo no Catarse. Então ajude-nos, qualquer quantia será muito bem-vinda, tem recompensas, tem citações especiais, citações exclusivas. E não se preocupem, se a gente não atingir essa meta, todo o dinheiro é devolvido para vocês, cada um para sua conta de transferência, enfim, porque é apenas transferência via internet. Pessoal, toda ajuda será muito bem-vinda, com a quantia que vocês julgarem, que vocês acharem que for conveniente para vocês. Então toda ajuda será muito bem-vinda para a gente levar para vocês o rugby em escala global, visto por olhos, visto por lentes e ouvido pelos microfones de quem é apaixonado pelo rugby aqui no Brasil. Então contribua conosco, contribua com o nosso projeto catarse.me, catarse com S, catarse.me/rugbyclube, catarse.me/rugbyclube. Saiba mais um pouco do nosso projeto, tem uma página exclusiva do nosso projeto ali no catarse.me/rugbyclube, todo o nosso histórico, quem é quem faz o quê. Tem um livro aberto sobre esse projeto, de quem faz e de quem procura levar o rugby através do rádio. E nós fomos autorizados a fazer a cobertura da Copa do Mundo de Rugby, credencial já temos. Agora a gente conta com a ajuda de vocês para tornar essa ideia viável possível. Contribua lá conosco, quem puder, catarse.me/rugbyclube. E agora são 1h51, 22 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Interaja conosco pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @rugbyclube, sempre usando o hashtag Cultura de Rugby.
pelo facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura de Rugby. Participem também do programa através de SMS ou WhatsApp com custo de acordo com a tua operadora. DDD código de área 5151 Porto Alegre 82234805 8223 4805. A gente quer saber o seu palpite pro placar de amanhã, Tupis contra Jacarés, Brasil contra Paraguai. O Leandro Ravizoni lá de Caxias do Sul já mandou dele. 21 Tupis, 7 Jacarés. Simétrico, né, Rogério? Simétrico. Coloca aqui, 21-7, simétrico. Então vamos ver se vai ser um placar simétrico amanhã. Tupis contra Jacarés. Interaja conosco aqui, DDD 51 8223 4805 e visitem nosso site rugbyclube.com.br. Agora, se quiser ouvir algum podcast, alguma entrevista que ficou lá nos programas lá de trás, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. A gente quer agradecer especialmente lá ao Agostinho Danza, CEO da CBRU, que a entrevista dele no nosso canal de podcast, Rogério, já repercutiu bastante, repercutiu muito. E já temos lá em 3, 4 dias, já tinha superado as 200 ouvidas, entre aspas. Se a gente que legal, assim. Que legal. Foi muito baita bacana, repercussão. Uma repercussão muito bacana. E o Aldo nos manda uma mensagem aqui, ó. Mencionado por Subeck. Rugby Clube, amanhã tem Match Day sim. E depois do elogio da Champions Cup, vem com os chabaizinhos. Ah, então, essa história é bem bacana. O Gustavo Lionso, que é o funcionário lá da Subec, ele é um designer muito bacana lá e tem umas ideias muito legais. Ele publicou no Instagram da Subec a classificação do Campeonato Gaúcho da 2ª divisão, com os bonecos, cada um, uns bonequinhos assim, cada um com o uniforme do seu time. E o Instagram oficial da Champions Cup, que teve o seu campeão no fim de semana passada, que foi o Toulon, curtiu, adorou, curtiu a foto do Instagram e fez um comentário, like it, né, que ele gostou demais. E amanhã com o Match Day, com a chancela da Champions Cup, vai ter chabaizinhos amanhã no Match Day da Subec. Que legal. Tupis e Jacarés. Muito bacana, né, Rogerão? Muito bacana, muito legal. Tem mensagem aí, Rogério? Tem mensagem chegando, um abraço aqui pro pessoal que tá curtindo a transmissão conosco no Facebook, o Carlos Jornada, narrador esportivo da rádio, a Maíra Pilate de Canoas, também tem aqui a Ariana de São Paulo capital, assim como o Cauê Agnotti e o Diego Rodrigues em Londres, na Inglaterra. Ah, que bacana, muito bacana mesmo, muito obrigado à audiência, vocês que fazem esse programa, são vocês ouvintes. Muito obrigado e quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações, críticas, é só mandar pra gente, rugbyclube@globomail.com. E olha, Rogério, o Aldo acabou de mandar aqui, ó. Mandou o Match Day versão em castelhano. Só faltou fazer em Guarani, em homenagem ao Paraguai, Rogério. Mas aqui, ó. Bienvenidos al encuentro. Bento Gonçalves se transformó en la casa de los Tupis, la selección brasileña de rugby. Juega por segunda ocasión en el estado de Rio Grande del Sur en su historia. El partido es vale, enfim, tá lá, todo sul-americano, tudo sobre a partida de amanhã, aí fala um pouco do estádio da montanha, fala um pouco dos últimos confrontos entre Brasil e Paraguai, sobre o Brasil, informações sobre o Brasil, sobre o país Paraguai, sobre a República do Brasil e a República do Paraguai, o Paraguai que tem a única bandeira do mundo frente e verso, Rogério. Frente e verso, exatamente. Na frente é o brasão República do Paraguai e no verso da bandeira Paz e Justiça com o barrete frígio. Barrete frígio que chama aquela toquinha vermelha. Que legal. E a Estação Rugby Clube é? Cultura de rugby. É isso aí, a gente segue aqui, agora tem quiz Subec. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse subec.com.br. E em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site subec.com.br, façam o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. O quiz desse Subec dessa semana pergunta: quem foi o fullback titular dos Tupis no Sul-Americano de 79? Léo Carniato, eu quero ver você responder essa. Eu quero ver agora você responder essa, Léo Carniato. Desafio pro Léo Carniato. Desafio pro Léo Carniato, que ele já tem acho que uns 10 brindes da Subec pra receber ali. Léo, quero saber, hein? Quem foi o fullback titular dos Tupis no Sul-Americano de 79? Eu tenho certeza que o Guto Senra lá no Rio de Janeiro também sabe, hein? Então mandem suas respostas aqui ao vivo para o DDD SMS DDD 51
82234805. 51 Porto Alegre, 82234805. Por SMS ou WhatsApp, com custo de acordo com a tua operadora, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Participem e concorram, porque Subec é a marca dos apaixonados por rugby. E agora, vocês? Estão aí em casa, muitos de vocês ouvintes aí vão entrar em férias de julho, que muitos estudam e tal. E aí, vocês já sabem o que vão fazer na férias de julho? O Rogerão já sabe. Eu já sei. O Virga me passou uma sugestão muito boa, é bom vocês ouvirem agora. Então, o Rogério já escolheu dele, depois ele vai declarar que time que ele vai, mas vocês podem viajar para Irlanda, aprendendo inglês jogando rugby com a Cultural Way. A Cultural Way oferece summer camps com o Leinster e o Munster, além de um programa de rugby total com a União de Rugby da Irlanda, com 10 dias de treinamento, alojamento com pensão completa, transferes em território irlandês, equipamento de treino, além de excursões culturais e educativas. Os pacotes são de 4, 7, 9 ou 12 dias. Solicitem orçamento, contactem culturalway.net. Um abraço especial para Daniele Lopes, lá de Vitória da Conquista, do Imborés Rugby Clube. Vitória da Conquista da minha terra, o time de Vitória da Conquista de futebol, que foi vice-campeão baiano. Que é o Vitória da Conquista. Vitória da Conquista também. Legal. Um abraço a Daniele Lopes, está na audiência aqui do Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Manuel Cabral se recupera de uma gripe, então hoje ele não vai entrar ao vivo, mas mandou uma contribuição, uma belíssima contribuição que foi gravada. Tá aí agora Manuel Cabral com o Pátio Lusitano. Boa tarde, pessoal do rugby. Hoje é dia de rugby na rádio e nós cá estamos na Estação Rugby Clube para lhe trazermos as notícias do rugby em Portugal, razão da existência do Pátio Lusitano, e começamos saudando o Rogério Barbosa e o chefe Virgílio Neto, que hoje dirige o espetáculo, aproveitando ainda para enviar um forte abraço ao Fernando Strongern, ao Filipe Fraga e ao Filipe Aguiar, que nos acompanham semanalmente nesta plateia que é Cultura de Rugby. Uma palavra muito especial para você que nos escuta, que nos incentiva com a sua dedicação e paciência, porque é para você que toda a equipa da Estação Rugby Clube existe e trabalha. Obrigado por estar connosco. Em Portugal, o Rugby de 15 faz esta semana uma pausa, depois de na semana passada terem ficado definidos os finalistas das duas provas que ainda falta terminar. Na segundona, os finalistas serão, no dia 16 de maio, o Guimarães, equipa que venceu a Zona Norte-Centro e eliminou na meia-final a Faculdade de Ciências e Tecnologia, e que vai defrontar o Clube de Rugby do Técnico, vencedor da Zona Sul de Lisboa, que derrotou a Bairrada na outra meia-final. Na final da Taça de Portugal, embora com mais dificuldade do que se esperava, os finalistas são o Universitário de Lisboa, que derrotou o Instituto Superior Técnico por 18-17, e o Cascais, que foi ganhar a Lausanne por 25-8. O Universitário de Lisboa e Cascais vão assim encontrar-se pela terceira vez numa final, sendo que nas duas anteriores, em 1987 e em 1993, a vitória sorriu ao Cascais. A grande final terá lugar no próximo dia 23 de maio, nas instalações do Estádio Nacional de Portugal. Vamos agora falar de Sevens, e temos um papo cheio de coisas para lhe falar. Começamos pelo Circuito Mundial de Sevens, que vai ter a sua oitava e penúltima etapa em Glasgow, e que Portugal encara tentando conservar a sua posição como equipa residente, que parecia garantida, mas que sofreu forte penalização nas etapas de Hong Kong e de Tóquio. Recordemos que o circuito abriga 15 equipas residentes que disputam todas as etapas da competição e que anualmente a última classificada é substituída pelo vencedor de um torneio de competência que se realiza em Hong Kong. Este ano foi a Rússia, que bateu na final o Zimbábue, que garantiu a subida ao exclusivo clube dos 15 residentes e vai substituir o último dos 15 desta época. Ora bem, até há 2 jornadas, ou seja, até à saída de Las Vegas, quinta etapa do circuito, Portugal seguia na 14ª posição com 16 pontos de vantagem sobre o Japão, que estava na 15ª posição.
Depois das duas etapas asiáticas, Hong Kong e Tóquio, o Japão mantém a última posição, mas reduziu a sua desvantagem de 16 para 8 pontos e é agora uma ameaça real às pretensões lusitanas de manutenção como equipa residente. Na verdade, nós acreditamos sinceramente que Portugal é melhor que o Japão e que merece a manutenção. Mas o problema é que, perante a onda de lesões que atacou a equipa, Portugal não tem alternativas de plantel e está numa posição muito complicada. Não vos vou cansar com nomes e estatísticas, mas digo-vos apenas que a equipa de Portugal apresenta na Escócia um jovem de 18 anos que faz a sua estreia na seleção nacional e 3 jogadores de 15, sem rotina, sem ritmo de jogo, que procuram encaixar-se na estrutura, o que significa na prática que a equipa portuguesa se apresenta com 8 jogadores rotinados e entrosados e 4 que vão ter um esforço terrível para se encaixarem na equipa e corresponderem às suas necessidades e exigências. Bom, enquanto os linces tentam manter um lugar no conjunto das equipas residentes do circuito mundial, em Portugal vão começar as competições nacionais de sevens masculinos, que deveriam ser uma plataforma para o crescimento dos sevens no país, mas que, infelizmente, não cumprem essa função. Mas vamos aos factos. As competições de sevens em Portugal estão divididas em 3 escalões, com promoção e rebaixamento entre elas. Os 2 primeiros escalões são compostos de 8 equipas e o terceiro com as restantes equipas que se venham a inscrever. Por outro lado, o primeiro escalão é discutido em 3 jornadas, tipo circuito, com a primeira a ter lugar este fim de semana, a segunda dentro de 8 dias e a derradeira jornada no dia 30 deste mês de maio. O segundo escalão é disputado apenas num torneio, neste fim de semana, e o terceiro escalão é igualmente disputado de uma só vez, que terá lugar no dia 30 de maio. Ou seja, aquela modalidade em que Portugal foi 8 vezes campeão da Europa, em que Portugal joga em pé de igualdade com as seleções da Nova Zelândia, da África do Sul, das Fiji e de todas as grandes do mundo, é preparada em Portugal em menos de um mês, com 8 equipas a participarem em 3 torneios e as restantes a disputarem apenas um. Assim, por melhor que se trabalhe no topo, não é possível manter uma equipa nacional consistente e competitiva, e eu tenho ao longo dos anos alertado para os perigos da política seguida e de como se deveriam fazer as coisas. O que eu vou dizer aplica-se em Portugal, mas com um pouco de imaginação vocês podem e devem fazer a devida adaptação a outras realidades. Os sevens são e devem continuar a ser uma festa, uma oportunidade de convívio. Mas está claro que com a visibilidade que o jogo reduzido ganhou nos últimos 20 anos, com campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, circuito mundial e Jogos Olímpicos, ele passou também a ser um caso sério de competição, exigência e, por que não dizê-lo, de profissionalismo. Então, como vamos conciliar isto num país onde a tradição do rugby é pequena, mas onde a habilidade natural dos seus jogadores lhe tem permitido ocupar lugar de relevo? Na minha opinião, isso faz por 2 vias e em diversos degraus. Não vou entrar em detalhes fastidiosos, mas apenas nas grandes linhas que podem e devem ser trabalhadas de acordo com a realidade de cada região, de cada estado, de cada país. Uma dessas vias deve ser percorrida pelos clubes num primeiro degrau, na organização de diversos torneios nas regiões, na motivação de jogadores, de árbitros, de técnicos, de público. Num segundo degrau, cada uma dessas regiões deve criar a sua própria seleção regional, que defrontará as outras regiões em campeonatos interregionais, sempre em mais de 2 torneios, criando um ambiente de competição rigoroso e exigente. A partir daqui, então, entramos na segunda via, aquela que já existe na prática e que conduz à representação nacional. Aqui apenas aconselhamos que sejam criadas 2 equipas nacionais e não apenas uma, em constante atividade.
Isso permitirá a substituição de um jogador por outro sem que o nível médio seja afetado. Mas o que é importante é que exista uma rampa que os jogadores possam subir como retribuição ao seu esforço, trabalho e competência e que comece nos clubes, passe para as seleções regionais e só daqui para a plataforma nacional, que poderá, essa sim, ser profissional ou semi-profissional. Mas repito, tem que existir um caminho que todo o jogador possa subir e atingir o palco dos grandes eventos internacionais. Têm que ser criadas condições para que o jogador do menor clube possa atingir o topo. Continuar a fazer como hoje, em que se reúne um grupo reduzido de 30 ou 40 jogadores, a quem se dão condições, não chega. Portugal é o exemplo disso mesmo. E agora, no final de uma época muito exigente, não existem recursos humanos para preencher as necessidades da sua equipa nacional, numa altura em que vai ter desafios de extrema importância. Simplesmente porque não foram em tempo próprio criadas condições para a expansão do jogo reduzido, para o surgimento de um muito maior número de jogadores, para que desse maior número de jogadores pudessem ter sido escolhidos mais jogadores para constituírem duas equipas nacionais que garantissem que haveria sempre uma equipa perfeitamente rodada e experiente para os momentos decisivos. Assim se faria a transição entre o nível de clube e de amadorismo, passando pelo nível intermédio das equipas regionais, onde já poderia haver algum incentivo aos jogadores, e finalmente chegando ao nível superior, onde esses incentivos poderiam ser mais elevados. Incentivos, obviamente, financeiros. Não apenas se daria oportunidade a todos os jogadores de chegarem mais alto e irem até ao topo, como se colocaria uma pressão extra sobre aqueles que cheguem ao nível superior, sabendo que todos os anos a rampa de acesso é aberta e os que não cumprirem podem e devem ser substituídos. Assim, será possível ter uma seleção nacional consistente e competitiva. E por hoje estamos a chegar ao fim. Mas quero relembrar que a principal razão de jogarmos rugby é que todos nós nos queremos divertir. Então, divirtam-se, respeitem os vossos adversários, os árbitros e o público, demonstrem que os rugbyers são uma nação diferente. E assim, respeitosamente, despeço-me de todos até à próxima semana, deixando na vossa companhia o Rogério Barbosa e o Virgílio Neto no comando das operações, e com uma especial saudação a todos os que nos escutam, prometendo voltar a este espaço de cultura de rugby, com as notícias lá da terrinha, e um abraço pleno de cheirinho a alecrim. Estação Paulista. E depois de mais uma aula do Manuel Cabral com o Pátio Lusitano, Manuel, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela contribuição. A gente é impressionante. O pensamento é o mesmo, assim, do Manuel com o programa, com o nosso propósito aqui. O Manuel consegue colocar em poucas palavras tudo aquilo que a gente quer passar. E o Manuel coloca isso de uma maneira muito bacana, com maestria. Coloca isso pro público. Manuel, muitíssimo obrigado pelas suas contribuições, pelas suas aulas toda sexta-feira aqui no Estação Rugby Clube. Mas já estamos no ar desde Brasília. Ele ia entrar na rádio Calacoco da UNB, mas não foi possível. Ele está pelo Skype. Boa tarde, Fernando Strongren com Estação Paulista. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, Rogério. Tudo bom? Tudo certo, Fernandão. Eu estou na rádio Calacoco, aqui dentro da UNB, do projeto de extensão de comunicação comunitária. O servidor aqui caiu, a gente só não conseguiu transmitir pela rádio uma nova parceria, mais uma retransmissora do Estação Rugby Clube. Sensacional. Mas na semana que vem tudo deve estar resolvido e a gente vai iniciar essa parceria ainda mais forte, que já começou, né? A gente já vem conversando praticamente há mais de um mês aqui com o pessoal da Calacoco e agora a gente conseguiu efetivar e aos poucos a gente vai ampliar essa parceria. Rádio Calacoco. Fernandão, para a próxima semana traz a explicação por que Calacoco.
Ah, sim, eu pego com o pessoal aqui, a gente conta a história. Um dia também a gente conversa um pouco com o pessoal da rádio, a gente vai apresentando eles aqui. Que é um projeto bem interessante. Eles têm um servidor de web rádio também, comunitário, trabalhando com essa questão, é bem interessante. Maravilha, hein, Rogerão? Mais uma parceira aqui para a Rádio Estação Web, hein? Mais uma rádio parceira e com um nome exótico e muito legal, Rala Coco. Direto do Planalto Central. Exatamente. Fernandão, notícias do rugby paulista? Virgílio, essa semana, fim de semana passada, a gente não teve jogo aqui em São Paulo, né? Estavam todo mundo aproveitando o feriado. Mas isso não quer dizer que o mundo da bola oval ficou sem grandes notícias. Não, teve várias notícias, né? Na última quarta-feira, no dia 6, teve a solenidade onde oficializaram o início da construção do campo de rugby lá no centro de treinamento Ange Guimerra, no poliesportivo Campo dos Alemães, em São José dos Campos. É o centro de treinamento ali do São José, né? Essa é a última etapa da obra de construção do CT, que já tem vestiário, sala de musculação, sala de fisioterapia e além de uma sala para administração. A obra é da Prefeitura de São José dos Campos e quando forem concluídas a construção desse campo oficial, que vai ter 120 metros, já tem uma arquibancada lá também, o Sanja vai começar a mandar seus jogos lá. Vai poder receber também outros jogos oficiais, então vai ficar tudo em casa e bem ligado ali com a comunidade do Campo dos Alemães, que é uma região não tão central de São José dos Campos. Inclusive na entrevista à Rádio São José, do São José Rugby, o prefeito lá destacou esse posicionamento, valorizou esse posicionamento do São José em não pleitear um espaço central, no centro, né? Tá ligado a essa questão da comunidade também, né? Que foi o que vocês conversaram quando entrevistou o pessoal lá do São José há algumas semanas. Essa ligação com a comunidade, né? Exatamente, Fernandão, exatamente. Um abraço ao Joca Malaya. O Joca Malaya que também está à frente do Repórter Caipira lá, que é a Rádio São José Rugby, uma iniciativa muito bacana lá do São José, que é a Rádio São José Rugby. E falando no São José, Virgílio, agora já entrando no assunto da semana, que são os jogos, voltando aí à atividade, o São José vai ter 2 compromissos fora de casa amanhã. Vai ser uma rodada dupla lá em Cotia contra o Rio Branco. Às 13h30 vai ser o primeiro jogo da categoria adulta, entrando em campo em busca de manter a invencibilidade e a liderança na primeira divisão estadual. Enfrentando o Rio Branco, né? Mas não vai ser um confronto muito fácil, não. Primeiro porque o Rio Branco está na busca atrás do primeiro ponto e da primeira vitória no Paulista, para afastar esse fantasma do rebaixamento que já ficou ali em torno dele, rondando no ano passado no Paulista. Ele caiu no Super 10, né, com a diminuição para o Super 8. Ano passado ele foi um dos rebaixados, inclusive depois perdendo a repescagem para o Jacareí. E também do lado do São José tem toda essa ânsia do Rio Branco, né, vontade de conquistar, de sair dessa ameaça do rebaixamento. E do lado do São José eles vão sentir a falta de alguns dos principais atletas, como o Grilo, o Nelsinho e o Pedrinho, que estão com a seleção aí em Bento Gonçalves, né? Vão jogar amanhã no mesmo horário, quando o São José estiver em campo lá em Cotia. O Brasil também vai estar em campo em Bento Gonçalves. Os irmãos Duque, o Moisés e o Lucas e o Fernando Portugal também não vão jogar, porque domingo eles viajam para Londres com a seleção brasileira de Sevens para disputar o London Sevens semana que vem. E o Fred, que estava convocado para a seleção, para jogar com a seleção de 15, fraturou o pé num treinamento durante a semana e vai ficar afastado do time por pelo menos 3 meses. Ele também não está mais com a seleção, né? Ele deve estar aí ainda, mas ele não está mais, não vai entrar em campo por causa dessa fratura no pé. Logo depois da partida entre as equipes adultas do São José e Rio Branco, entram as categorias M17, os atletas da M17, também do Rio Branco e do São José, para uma partida válida pela segunda rodada do estadual da categoria. Isso tudo sábado lá em Cotia.
Na primeira divisão vai ter 3 jogos neste sábado. Às horas, o SPAC vai receber o Jacareí, e a vitória dos donos da casa é fundamental para não deixar os líderes da tabela abrirem uma vantagem muito grande. O SPAC está com 10 pontos na tabela, está ali na 4ª posição. Se eu não me engano, o Band é o 3º com 13 pontos. Então ele precisa dessa vitória para se manter ali na briga no quadrangular. Já o Jacareí, ele precisa dessa vitória para entrar de vez numa briga, e aí no caso bem direta com o SPAC, pela vaga no quadrangular final, para decidir, para brigar pelas primeiras posições do campeonato. Então esse jogo vai ser bem interessante de ficar de olho e ver quem ganhar. Se o Jacareí ganhar, vai embolar a briga de vez com o SPAC. Se o SPAC ganhar, ele vai abrir uma vantagem ainda maior para o Jacareí, já quase definindo ali essa questão dos 4 de cima, os 4 grandes de São Paulo, né? O SPAC, o Band, Saracens, o São José e o Pasteur, com os 4 de baixo, Jacareí, Poli, Rio Branco e o Tornados. Logo depois, às 15 horas, a Poli vai receber o Band Saracens, no único confronto paulistano da rodada. E 1 hora depois, às 16 horas, o Pasteur vai para Indaiatuba para experimentar a força do Scrum do Tornados e também sofrer com a pressão da torcida de Indaiatuba, que é sempre uma presença marcante quando o Tornados joga em casa. Além disso, esse jogo lá na casa do Tornados, em Indaiatuba, vai ter um outro confronto válido pela série D do Paulista, com os times de desenvolvimento do Tornados e Pasteur fazendo também o outro confronto, o único confronto da 4ª divisão estadual, está marcado para esse fim de semana. Isso. Então, lá em Indaiatuba vai ter esses 2 jogos do Tornados no campo deles. Não, sem dúvida alguma. Você ia falar alguma coisa, Virgílio? Não, sem dúvida alguma. Até o Léo Carneato tinha falado disso daí, do jogo do São Carlos contra o Lechuza. Ele tinha comentado sobre isso aí. Tem M19 e M15 também, né, Fernandão? Tem. Tá esse final de semana também, mais uma vez, vão ter todas as categorias. Do M19 e do M15 vai ter lá em Indaiatuba também. Aí já no campo do SESI vão ser os confrontos entre SESI e... Deixa eu colocar... O SESI e Pasteur também vão ser um jogo às 13 horas, na categoria M19. O SESI aí fazendo a estreia no M19, ele passou... Não, desculpa, no M17, que ele enfrentou o São José na última rodada, eu estava confundindo. Mas então vai ter às 13 horas no SESI de Indaiatuba, SESI e Pasteur no M19, e logo depois, por volta das 14h30, entra o M15 das 2 categorias, dos 2 times, o SESI e o Pasteur. Isso, Virgílio, eu acho muito importante a gente destacar. Vão ser 4 jogos amanhã em Indaiatuba, de Rugby 15. Vão ser 2 jogos do Tornados adulto, a equipe principal e desenvolvimento, e 2 jogos da categoria de base do SESI. Um ótimo sinal aí para o futuro do rugby em Indaiatuba, né? Que está com a prática crescendo na cidade, também cresce na região, ali com o Lechuza fazendo uma ótima campanha no ano passado no Paulista B, ao lado do Tornados. O Lechuza, que é de Sorocaba e Itu. Então ali aquela região tem tudo para se tornar um novo polo também. É um polo tradicional com Campinas ali, onde tem o Campinas, o Jequitibá, que é um clube bem antigo, mas nessa região mais de Indaiatuba, mais próximo de Indaiatuba, ele está se mostrando muito forte, e essa categoria de base do SESI bem consolidada tem tudo para desenvolver o Tornados também, e se eles chegarem, o SESI chegar a organizar uma equipe adulta, essa questão de quanto mais da quantidade, no esporte a gente consegue tirar a qualidade, né? Quanto mais gente tem praticando, você consegue achar os melhores jogadores para se desenvolverem ali nas categorias adultas, não só para o Tornados, mas também para a seleção, como é o caso, a gente vê o que aconteceu com o Jacareí, né?
que ao longo dos anos começou na categoria de base e hoje tem o Matias, capitão da seleção de 15. A importância de destacar, investir na categoria de base. É isso mesmo, sem dúvida alguma. E teve abertura aí do campeonato aí no Planalto Central, o rugby agora do Planalto Central, Fernandão. Só fechando rapidamente a questão das outras séries, vai ter jogo também do Paulista B esse fim de semana. Verdade, tem e razão, do Paulista, e do Paulista C. Pela Série B vão ser 3 ótimos jogos também que merecem atenção. Vai ser a abertura da segunda rodada. O Medicina e o Olis abrem a rodada às 11 horas. Esse jogo vai ser a abertura de muito rugby lá no CPUSP, em São Paulo. Vai ser Medicina e o Olis às 11 horas. Logo depois, também no CPUSP, entra Urutu e Corinthians. Esses dois times vieram de derrotas, estão zerados na tabela do campeonato. Então vai ser uma briga boa ali. O Corinthians fez uma ótima campanha no ano passado na Série B, chegou na semifinal. E esses 2 jogos vão ser a preparação para o Poli e Band Saracens, né, que a gente comentou da primeira divisão, também no CPUSP. Então aí a partir das 11 até o fim da tarde tem muito rugby lá na USP em São Paulo. No interior de São Paulo, o único jogo aí pela Série B vai ser o São Carlos, do Léo Carniato, que vai fazer sua estreia em casa, recebendo os atuais campeões Lechuza, às 15 horas, lá na USP de São Carlos. Também vai ser um bom jogo ver aí como o São Carlos e o Lechuza estão se preparando, né? O São Carlos campeão da Série C e o Lechuza atual campeão da Série B, que, como a gente já disse repetidas vezes, preferiu não subir para a primeira divisão esse ano para se reestruturar, se reorganizar. Construir melhor ali o seu plantel para conquistar novamente essa vaga e subir com mais solidez para a primeira divisão num futuro próximo. Na terceira divisão, vão ser 2 jogos. A rodada vai ser aberta com o Cougars recebendo o vice-líder Santo às 15 horas em Vinhedo, e já o Tatuapé viaja até a Americana para enfrentar os Piratas às 15h30. Tudo isso no sábado também. A rodada do Paulista ficou todo no sábado, inclusive com vários jogos no horário que vai pegar ali o mesmo horário do jogo da seleção. Isso é uma coisa que pode ser criticada, é meio complicado. Eu fiquei pensando hoje de manhã, eu lembro de teve uma das primeiras transmissões da seleção na TV, teve bastante jogos de campeonatos marcados para o horário do jogo do Brasil, e depois teve aquela questão, a audiência do rugby foi baixo, foi isso, não devia marcar jogo nessa data. Eu acho que é uma coisa que pode ser pensado, mas também é complicado às vezes você fazer um jogo como esse. O pessoal de Tatuapé está indo até Americana fazer um confronto lá. É uma viagem longa para fazer no domingo ainda, o pessoal tem que se recuperar para segunda voltar ao ritmo de trabalho, de estudo, né? Então é uma coisa meio complicada às vezes tentar encaixar a tabela dos dois. Eu acho que pode ser positivo tanto para a divulgação do rugby nacional, para o incentivo à seleção, né? Torcer ali também, e também se organizar o campeonato. Então é uma coisa que eu acho que deve ser pensado com cuidado sobre essa organização do calendário e dos jogos da seleção também. Sem dúvida alguma. E agora que a gente entra no inverno, né, a luminosidade é menor, né, Fernandão? Os jogos têm que começar mais cedo, porque o sol se põe mais cedo também. Tem isso também. Hoje também, eu acho que... Mas eu digo mais, por semana passada não teve rodada, eu sei que foi feriado, mas talvez se tivesse uma capacidade de encaixar isso de uma maneira melhor. Tudo tem que ser pensado, tem que ser discutido. Eu acredito que no caso, a Federação Paulista tem que se organizar também antes, né? Mas é um ponto que eu acho que é um ponto que a gente precisa discutir, pensar bem também, avaliar o que é mais importante, porque querendo ou não, a gente dá audiência para a seleção na grande mídia, é uma forma de divulgar o esporte e tentar conquistar mais espaço para o rugby ser mostrado perante a população. Essa semana a gente já teve a matéria em algum dos jornais da Globo, eu não lembro qual, sobre a volta do rugby para as Olimpíadas.
Oi? Foi no Bom Dia Brasil. Bom Dia Brasil, né? Isso. Eu acho que essa é uma conquista importante. E a gente dando visibilidade também, infelizmente é assim que a grande imprensa, a imprensa tradicional funciona, né? Ela ganha, ela mostra o que dá retorno para ela. Então a gente tem que dar o retorno para conquistar para ganhar mais espaço e gerar visibilidade para o nosso esporte, né? Conseguir trazer cada vez mais gente de fora, uma coisa que deve ser pensada, avaliada mais politicamente do que estrategicamente, eu acho. Acho que é uma discussão importante. Exatamente. Mas falando então É por isso que a gente fala para amanhã ligar na TV, mas deixar ouvindo o Rádio Estação Web na Jornada Ovalada Subec. Com certeza, eu já fiz isso, já é uma ótima experiência, principalmente com essa equipe de comentaristas que vai estar amanhã na Jornada Ovalada, não tem para ninguém, né? Não tem como deixar pode deixar ligado vendo ali os lances, mas tá ouvindo os comentários de toda a nossa equipe aí vai ser muito bom também, vai complementar ainda mais a transmissão, com certeza. Valeu, Fernandão. Tem notícia para finalizar, tem notícia do rugby brasiliense. É isso mesmo. Bem, agora que eu estou já 2 meses aqui em Brasília, minha vida já entrando mais no eixo, eu já estou me envolvendo mais com o rugby jogado aqui na capital federal e conhecendo também do Centro-Oeste, né? E sábado passado eu estive aqui no Centro Olímpico da UNB, onde foi realizado o torneio de abertura do circuito brasiliense de rugby sevens. Eu fiquei em casa almoçando, assisti a final do campeonato europeu. Foi um grande jogo ali, principalmente no final, né? Aí já acabou o jogo, já saí correndo, vim para cá, para a UNB, para assistir esse torneio de abertura do circuito. Foi um torneio muito interessante, eu fiquei surpreso, eu sabia que eu tenho amigos que jogaram rugby aqui, em Brasília eu sabia que tinha bastante essa estrutura dos sevens, mas eu fiquei surpreso com a quantidade de times, foram 5 clubes masculinos e 2 femininos no torneio, isso só clubes do Distrito Federal, né, de Brasília e cidades satélites. No final foi a tarde inteira de jogos, começou ali por volta das 2 horas, acabou também depois que o sol já tinha baixado, usando os holofotes ali do campo para conseguir completar o jogo, finalizar os jogos, né? E quem ganhou foi o time da casa no masculino, foi o NB Rugby, que saiu vitorioso sem perder um único jogo dos 4 confrontos que ele teve. O segundo lugar ficou com o Brasília Rugby, que é um clube bem tradicional de Brasília. O pessoal do interior de São Paulo, da época do CPI, do Campeonato Paulista do Interior, pelo menos quem é da minha época, com certeza enfrentou o Brasília Rugby mais de uma vez. Em terceiro lugar ficou o Rugby Sem Fronteiras, que é lá de Sobradinho também, é um time bem antigo aqui de Brasília. Ele começou aqui no plano, depois se juntou com outro clube para fundar Brasília, depois separaram de novo, e hoje ele está lá em Sobradinho, é o representante do Distrito Federal também na Taça Cerrado, que é o torneio de 15. É o campeonato goiano, que junta Brasília também, Distrito Federal e Tocantins. A gente vai falar da Taça Cerrado aí numa próxima edição, com mais calma. Fernandão, então o Rugby Sem Fronteiras em terceiro. Oi? Não, pode continuar. Não, só para fechar. Então foi o NB Rugby em primeiro, o Brasília Rugby em segundo, Rugby Sem Fronteiras em terceiro. O quarto lugar ficou com o CEUB, uma universidade aqui de Brasília. Quem acompanha o basquete com certeza conhece, porque o time de Brasília é patrocinado tem uma ligação com o CEUB e é patrocinado, né? O time universitário do CEUB também é muito forte de basquete. Guilherme Giovannone joga no CEUB, né, Fernando? Esse jogo do CEUB aqui foi... O time do CEUB de rugby foi montado acho que há 2 meses, mais ou menos. Ele tem uma ligação com o Rugby Sem Fronteiras. O pessoal que joga no Rugby Sem Fronteiras montou o time no CEUB, tem uma ligação bem próxima. E na 5ª posição ficou o Samambaia, que é um outro clube, é um clube de rugby só de sevens aqui do Distrito Federal. No feminino foram 2 jogos, inclusive muito bons jogos, com 2 vitórias do Brasília sobre as atletas da UNB.
Então o título do feminino ficou com o Brasília. E a primeira etapa do circuito brasiliense de Rugby Sevens está programada para o próximo dia 23 de maio. Aí a gente traz mais informações na semana que antecede e também depois com os resultados aqui dentro do Estação Paulista, que agora também é um pouco Estação Centro-Oeste. Maravilha, a gente vai criar um quadro então para isso. A gente vai vai bolar uma vinheta e vai criar um quadro. Fernandão, para encerrar, palpite de amanhã, Tupis e Jacarés. Sabe que eu fiquei pensando isso hoje de manhã, eu imaginei que ia perguntar, e depois de ler sobre o jogo do Paraguai contra o Chile, eu fiquei bem preocupado, mas eu acho que o Brasil ganha com uma diferença não muito grande. Vou colocar aí um 25 a 18, mas mais uma conquista, principalmente pela força de estar jogando em casa, como o Paraguai semana passada teve a vantagem de jogar em casa em Assunção contra o Chile, inclusive estreando o seu primeiro estádio lá na capital, exclusivo do rugby, que é um sonho da gente ter aqui ainda no Brasil alguma coisa desse porte. Então acho que pela torcida, pela pressão de estar em casa, pela força de estar em Bento Gonçalves, com as energias da gente acompanhando pela Jornada Ovalada, na Rádio Estação Web, o Brasil vai ganhar aí de 25 a 18. Palpite anotado, palpite fechado aqui. Só falta o Joca Malai e o Spani colocarem 30 pontos de vantagem para o Brasil com 10 penais convertidos pelo Grilo, como eles colocaram no jogo contra o Chile. Mas bacana, Fernandão. Fernandão, muito obrigado aí. Boa semana, bom trabalho. Estação Rugby Clube é? Cultura de rugby. Abraço. Abraço, Fernandão. Bom, pessoal, tá aí então, portanto, o Fernando Strongren com notícias do rugby paulista e do rugby brasiliense, rugby lá do Distrito Federal. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo, o último bloco do Estação Rugby Clube, que é Cultura de Rugby. Rádio Estação Web. A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. É o terceiro maior evento esportivo do planeta.
20 países, 13 estádios, 48 jogos, 1 campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. Ajudem-nos a fazer essa transmissão, levar a Copa do Mundo de Rugby pelo rádio através de microfones brasileiros desde a Terra da Rainha, desde a Inglaterra. Ajude-nos a tornar esse sonho possível, a fazer essa ideia viável. Colabore conosco no projeto de financiamento coletivo do Catarse, catarse.me/rugbyclube, catarse.me/rugbyclube. A quantia que você julgar necessária, a quantia que você quiser, desde R$1, desde R$5, R$10, até a quantia que você quiser, tá? Existem as recompensas, então, para quem doa 10, para quem doa R$50, R$100, 200, 300, 500, enfim, existem recompensas que está lá todo o projeto nosso do Catarse de levantamento de recursos, está lá toda a nossa história, com todo o nosso projeto, o que nós fazemos, os nossos valores, a nossa missão, está lá. Ajude-nos, portanto, a fazer essa ideia possível, a fazer isso viável, transmitir, levar até o público brasileiro uma Copa do Mundo de Rugby pelo rádio. catarse.me/rugbyclube. São agora 2 horas 38 minutos, 22 graus aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @rugbyclube, #cultura de rugby, pelo facebook.com/cultura rugbyclube ou facebook.com/rádio Estação Web. Nossos podcasts, alguma entrevista que ficou no passado em outros programas, soundcloud.com/rádio rugbyclube, soundcloud.com/rádio rugbyclube. Se vocês quiserem também, visitem nosso site rugbyclube.com.br e lá vocês podem saber mais até do projeto do Catarse, do financiamento coletivo de levar a Copa do Mundo pelo rádio. Ou então interaja conosco aqui por telefone, SMS ou WhatsApp com o custo da tua operadora, para o telefone 51 DDD 8223-4805, 8223-4805. Rogerão, se eu estiver na montanha amanhã para ver Brasil e Paraguai, mas levar meu radinho de pilha, vou conseguir ouvir, né? Vai conseguir ouvir por FM, não só pela Rádio Estação Web, como também por via terrestre, como se diz, né? Por FM, a transmissão da Rádio Estação Web vai estar disponível. Qual é a frequência? A frequência de 108 FM. 108 FM, portanto lá no finalzinho do dial teu, 108.0, 108 FM, vai estar lá Jornal do Valada Sulbec, né, Rogério? Isso aí, 108.0 ou então 88.1. Essas duas frequências vão estar disponíveis para você. 88.1 ou 108. Então, quem estiver na montanha amanhã, leva o radinho de pilha para acompanhar em tempo real toda a transmissão da equipe da Jornada Ovalada Sulbec, que também é cultura de rugby. E vamos agora com o Quiz Sulbec. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Abraço pro Aldo, que manda agora o Quiz Sulbec de hoje. Quiz Sulbec. Rogério, já mandaram resposta, viu? Já mandaram? Já mandaram, mas a gente quer saber se tem gente que sabe mais, viu? A gente quer saber quem foi o fullback titular dos Tupis no Sul-Americano de 79. Sabem quem foi o fullback titular dos Tupis no Sul-Americano de 79? Lá em Santiago, não, acho que foi em Vinha del Mar, no estádio Sausalito.
que foi a Copa de 62 de futebol. Estádio Sausalito em Vinha Del Mar recebeu o Sul-Americano de Rugby de 79. E quem foi o fullback dos Tupis naquele Sul-Americano? Se vocês sabem a resposta, mandem a resposta em formato de SMS ou WhatsApp para 8223-4805, 8223-4805, DDD 51, código de área 51 Porto Alegre, ou então para o e-mail rugbyclube@globomail.com. Participem, concorram, porque Subec é a marca dos apaixonados por rugby. E tem também Cultural Way. Vocês já sabem o que vão fazer nas férias de julho? Vocês não sabem o que vão fazer nas férias de julho? Tem a oportunidade de viajar para Irlanda. Não só essas férias, mas tem as férias do ano que vem. Vocês podem se planejar, se programar para isso. Mas vocês podem viajar para Irlanda aprendendo inglês, jogando rugby com a Cultural Way, que oferece Summer Camps com o Leinster e com o Munster, tá? São dois Summer Camps diferentes. Um com o Leinster e o outro tem o Munster. Além de um programa de rugby total com a União de Rugby da Irlanda, com 10 dias de treinamento, alojamento com pensão completa, transfers em território irlandês, equipamentos de treino, além de excursões culturais e educativas. Pacotes exclusivos de 4, 7, 9 ou 12 dias. Solicitem orçamento. Contactem culturalway.net. Estação Rugby Clube. Aí, portanto, quero muito agradecer a todos pela audiência, pela paciência de vocês com esse Estação Rugby Clube de número 79. A gente vai se despedindo aqui. Um abraço especial pro Franco Garibaldi, pra Letícia Silveira, pro Miguel Sainz, pro Leandro Ravizoni, pro Givaldo Moreno, pro Gilson Roberto, para todo mundo que esteve na audiência aqui do Estação Rugby Clube de hoje, sexta-feira, 8 de maio de 2015. Amanhã, 9 de maio, Rogerão, é dia de Jornada Ovalada, mas amanhã, 9 de maio, também é o dia da vitória, quando se completam 70 anos do final da Segunda Grande Guerra. Rogério, tem recado aí? Tem recado aqui do Joter Campos, de Caxias do Sul. Manda um grande abraço pra nós aqui, sempre curtindo o Estação Rugby Clube. Ele também tá na torcida pelo Caxias do Sul Basquete, que vai tentar uma vaga hoje no Novo Basquete Brasil, frente à equipe do Sport Recife. Ele também tá na torcida pelo Caxias do Sul. A nossa torcida também pro Caxias. Toda a nossa torcida, êxito aí pro Caxias, que merece, o Rio Grande do Sul merece uma vaga assim na NBB. Exatamente, o Caxias que lidera a série por 2-1, caso o Sport vença hoje, a briga pelo título volta para Caxias do Sul. Portanto, a nossa torcida aí para a equipe Caxias do Sul de basquete, que está tentando uma vaga no Novo Basquete Brasil. A Maíra Pilate de Canoas também deixa um grande abraço, assim como o Caio Amaranto em Santa Maria e o nosso colega Leonardo Dias. Legal, muito obrigado aí, pessoal, a todos pela audiência, pela paciência com a Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Críticas, reclamações, sugestões, mandem para rugbyclube@globomail.com, que a gente vai receber com o máximo de carinho e vai fazer na medida do possível para vocês, que são o produto final do nosso programa aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Rogerão, amanhã estaremos lá em Bento, né? Amanhã estaremos em Bento, todos juntos. É isso aí. Estação Rugby Clube. E em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby, que são para a eternidade. E essa é de Sam Burgess, centro do Beth, depois de marcar seu primeiro try no campeonato inglês. Estou muito feliz por ter conseguido tirar um tamanduá das minhas costas. Estação Rugby Clube. Que baita frase essa. Mas antes do encerramento, não se esqueçam, amanhã tem Brasil contra Paraguai, Tupis contra Jacarés, dentro da Jornada Ovalada Subec. Rádio Estação Web apresenta Jornada Ovalada Subec, Sul-Americano 2015. Brasil, Paraguai. Tupis e Jacarés medem forças neste clássico sul-americano de muita rivalidade. Os brasileiros jogam em casa e querem fazer bonito diante do público. Ele vai jogar e tentar usar do coração para trazer o melhor resultado para o Brasil. Mas os paraguaios querem voltar para casa com o triunfo. É o máximo, estamos demasiado agradecidos por toda a gente que vino a apoiarnos, por toda a gente que apoiou este clube que é humilde, de abaixo estamos começando e seguimos crescer mais para arriba. Brasil, Paraguai, é a Jornada Ovalada Subec, sábado, dia 9 de maio, ao vivo, desde o Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves, com pré-jogo a partir do 12:30, com a equipe número 1 do Rádio do Rugby Nacional. Felipe Aguiar, o Cata, Bruno Cardoso, Rogério Barbosa, Lúcia Beatriz, Vitor Ramalho, Virgílio Neto. Brasil versus Paraguai, a Jornada Ovalada Subec, sábado, dia 9, ao vivo, na Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações.
Bom, e com isso termina aqui a edição de número 79 do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, Brasil e Paraguai dentro da jornada ovalada Subec, sempre em radioestaçãoweb.com.br, a partir do 12:30. Excepcionalmente, não teremos Getúlio e companhia ao vivo, hein? O programa vai rodar, mas vai ser gravado. Infelizmente, aí, Getulinho, é só esse sábado, tá? Próximo sábado você volta ao vivo. Nova edição na próxima sexta-feira, a partir da 13h ao vivo. O programa teve os trabalhos de Vigílio Neto, Rogério Barbosa, Manuel Cabral e Fernando Strongren, além dos companheiros do Lucas Eduardo e do Felipe Fraga, que voltam na próxima semana. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade de imediato o rugby até você. Fica com a programação da Rádio Estação Web. Fica na estação, porque Estação Rugby... Rádio Estação Web é Estação Rugby Clube, Estação Rugby Clube é cultura de rugby. E amanhã tem Jornada Ovalada Subec. Rádio Estação Web. Mãe, por favor, apague esse cigarro. Eu tô fumando essa fumaça sem querer. Você sabia que essa fumaça que eu tô respirando é muito pior que a que você está fumando? Ela tem até 50 vezes mais substâncias que podem causar câncer. Em mim, mãe. O tabagismo passivo é a terceira maior causa de mortes evitáveis no mundo. Saúde não combina com cigarro. Purifique o ar. Campanha pelo Dia Mundial Sem Tabaco. Realização Semina. Dicas de trânsito. Pé no freio. Amigo condutor, adquira o hábito de ficar a postos, com o pé pronto para frear, especialmente em locais mais perigosos, como cruzamentos, escolas e sinaleiras. Assim, diante de um imprevisto, sua reação será mais rápida. Esse detalhe ajuda a evitar acidentes. Faça a sua parte. Previna-se. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Muita gente tem o costume de botar a culpa de tudo no professor. O ensino tá ruim, a culpa é do professor. O filho foi reprovado, a culpa é do professor. Gente, não é bem assim. O professor é fundamental na educação das nossas crianças, adolescentes e jovens, mas ele não é o único responsável. Os pais têm que participar mais da vida escolar dos filhos, cobrar deles dedicação nos estudos, acompanhar, não deixar faltar. A prefeitura tem que investir em educação de qualidade, na capacitação de professores e cuidar das suas escolas. O diretor deve organizar o planejamento da escola com participação da comunidade escolar e participar do dia a dia da escola. Ou seja, todo mundo precisa entender que educação é responsabilidade de todos e não só do professor. É assim que o Brasil e a educação vão melhorar. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Usina do gasômetro, eu curto, eu cuido. Parque da Redenção, eu curto, eu cuido. Correr em Ipanema, eu curto, eu cuido. Porto Sol com chimarrão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre conta comigo, curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.